Olá, amigos, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre alimentação natural. Há pouco tempo atrás, gente, eu iniciei a alimentação natural aos poucos para os meus cães, porque a minha intenção é um dia a gente chegar num patamar, numa situação onde eu consiga fornecer 100% de uma alimentação saudável para os meus cães. Por que que eu não dava isso antes, né? Por que que a Mari nunca tinha feito? Eu confesso, gente, que eu tinha muito medo, como todos vocês. Muito, mas muito mesmo. Porque eu sempre li, né, a respeito de não dar carnes cruas, né, de não dar ossos para os seus cães e todas essas coisas. Só que tudo, né, tem o seu ponto, tudo tem a sua razão, né? Então eu fui avaliar qual razão, quais serão os motivos, né, para me fornecer uma alimentação natural dessa para os meus cães, o que que traria de benefício para eles, por que que era interessante eu dar e por que eu não daria. Não, então foi isso que eu comecei a fazer. Eu acho que para você, né, realmente tomar, né, uma decisão ou uma opinião sobre algo, você precisa entender sobre aquilo, correto? A partir do momento que você entende, você está apto para tomar suas decisões. Então, quais são os critérios, né, que eu avaliei? A Amora, né, tem um vídeo aqui no canal sobre ela, né, ela passou recentemente por um processo de saúde muito doloroso, muito difícil, eu achei que eu perderia realmente a Amora dessa vez. Nós não temos o diagnóstico ainda, por mais que ela tenha se recuperado, né, com os antibióticos, mas ela viveu uma fase muito difícil da vida dela. E aí, essa neurologista, né, que fez todo o acompanhamento, que realmente ajudou a salvar a vida da Amora, né, junto com a clínica que atende ela aqui em casa, essa neurologista falou muito sobre alimentação natural, porque os pets dela fazem essa alimentação natural, né? Então ela falou, Mariela, né, vista que assim, de toda a situação de saúde da Amora e tudo, ela ter uma alimentação natural, né, traria muito mais benefícios, né? Essa alimentação seria muito mais rica, muito mais prazerosa, porque quando o animal também tá doente, gente, ele sente muita dificuldade para se alimentar, ele perde o apetite, né? Então seria bom em todos os aspectos, né? Tanto assim, né, na parte de sentir mesmo, né, sabores, mudar um pouquinho ali a situação que ela estava vivendo, né, e também pela questão nutricional. E aí, gente, nós ficamos assim horas falando sobre esse assunto. E aí ela me explicou tudo sobre, né, alimentação natural, como que é feita de forma correta, a profilaxia que tem que ser feita, gente. Não tem como eu ir lá pegar uma carne crua do açougue e ofertar para um animal, né? Isso seria extremamente perigoso e arriscado. Então tem como fazer para dar certo. Tem o jeito de fazer para dar certo, entendeu? Então a questão era só essa. Era compreender, né, o porquê que eu deveria fazer e como que eu deveria fazer de forma correta para não apresentar nenhum risco pro meu pet. E foi isso que eu fiz. Depois de umas 3 horas, né, umas 3 horas de longa conversa com ela, tanto, né, sobre a consulta da Amora quanto essa questão da alimentação natural, no mesmo dia eu tomei coragem, né? Então ela falou assim, Mariela, você precisa fazer, agora que você já sabe tudo, você precisa, né, tentar, você precisa perder esse medo, e foi o que eu fiz, né? Gente, eu vou deixar uma coisa clara aqui também no vídeo, antes da gente passar, né, para essa parte deles comerem mesmo a comida. O correto é procurar um nutricionista veterinário, né? E o seu nutricionista veterinário vai balancear essa alimentação para você. Eu não fiz isso ainda, né? Até devido à questão financeira, né? A gente gastou muito com a Amora, né? Para salvar a vida dela. Nesse meio tempo, né? Que a Amora estava passando por isso, eu tive que fazer uma cirurgia nos 2 olhos do Codan de entrópio, né? Então foram muitas despesas, né? Que nós não estávamos esperando. Então, assim, nesse momento agora, eu não conseguiria pagar uma consulta com o especialista para isso. E como eu não vou dar uma alimentação 100% natural, né? Então eu não tô correndo risco de desbalancear, né? De fazer meu animal perder vitaminas, proteínas ali nessa alimentação bagunçada. Então eu não tô fazendo isso, eu não estou dando uma alimentação 100% natural. O que que eu tô fazendo? Eu ainda tô fornecendo a ração super premium e dentro dessa ração super premium eu oferto, né? Eu diminuí, eu reduzi, né? Um pouco dessa ração e comecei a ofertar algumas carnes ali, mas não em grandes quantidades, gente, é mais para saborizar, para colocar eles, né, diretamente com essa proteína natural, que eu acho que vai ser muito mais bem aproveitado pelo organismo deles. Então foi só tipo como se eu estivesse fazendo uma leve transição, né, pro que eu quero futuramente. Então, mais pra frente, a gente vai fazer uma consulta, sim, que eu acho importantíssimo, né? Por mais que eu estou lendo, pesquisando, estudando tudo que eu posso, tem veterinários, né?
que trabalham com isso, que são nutricionistas, que eles têm muita informação muito bacana disponível no Instagram deles, então eu sigo essas pessoas, eu leio tudo com muita atenção, eu estudo tudo com muita atenção antes de fazer qualquer coisa. Então, já estamos explicados. Então, o que eu comecei a fazer? Nesse mesmo dia, eu tinha peito de frango, né, sem osso, filés, né, que a gente compra realmente congelado e já estava no meu freezer. E aí, eu comentei com ela, né, que a Amora não estava querendo comer, que a gente estava passando por um processo, assim, muito difícil com ela, para ela se interessar por alimentação, né, devido à saúde dela e tal. E depois da gente ter ficado todas essas horas falando sobre essa alimentação natural, e aí ela me encorajou, falou assim, olha, Mari, o certo que é fazer a profilaxia de qualquer carne crua que você for ofertar para o seu animal é no mínimo 7 a 10 dias no congelador. Ela tem que estar congelada, a gente, empedrada. Mais ou menos, no mínimo de 7 a 10 dias, para que exista nessa profilaxia que eles falam, que é como se fosse, não, né? É para matar o máximo possível de bactérias, né, que já são existentes dentro dessa carne. Então, esse processo de congelamento, ele vai matar um monte de bactérias ali que poderiam, né, fazer um estrago na saúde intestinal do seu pet. Então eu já tinha, né, peito de frango de qualidade, de marca boa, né, lacradinho, que eu tinha comprado para o meu uso mesmo, né, para o meu consumo. Então nesse dia, né, eu fiz uma enquete no Instagram, perguntei, né, se as pessoas tinham coragem de dar carne crua para seus cães, e para minha surpresa, né, foi assim, unânime praticamente que não dariam, né? Então eles tinham essa mesma informação que eu, né, mínima, básica, né, de que faria mal, poderia dar diarreia, poderia dar, né, infecção intestinal e todos os riscos, né, envolvidos quando não se faz a profilaxia. Então, assim, realmente eu vi que as pessoas tinham muitas dúvidas, assim como eu, e muito medo também, assim como eu. Então, assim, a informação, ela traz conhecimento, né? Então, assim que eu busquei a informação correta, né, que eu tive o conhecimento do que eu estava fazendo para fazer de forma segura, eu fui lá e fiz. Então, nesse mesmo dia, né, eu ofertei esses peitos de frango descongelados para a Amora. E foi um sucesso, gente. A Amora simplesmente que não queria comer, não tinha nem interesse de se levantar para ver o que eu tava levando para comer antes, simplesmente amou, né? E comeu tudo, né? Eu acho que eu tenho um vídeo, eu vou deixar ele rolando aqui para vocês verem desse primeiro dia. Eu tava muito nervosa, gente. Eu fiquei muito abalada também quando eu fiz a enquete, que eu vi que as pessoas, tipo, 98% jamais fariam isso. Então eu também, né, confesso que eu fiquei, mas depois eu confiei no que eu realmente, né, tinha ouvido da médica, tudo que eu tinha lido sobre o assunto, do conhecimento que eu já tinha. Então era fazer da forma correta. Primeira coisa que eu indicaria a vocês, um açougue de confiança. Se você quer comprar direto no açougue, gente, compre de um açougue de confiança, né? Aquele mesmo que você compra pra você e nunca teve problema, né? Porque um matadouro clandestino, gente, ele o animal é exposto a muitas doenças, o local, a forma que aquela carne é abatida é muito suja, é no meio do pasto, no meio da bosta da vaca, é um rolo, entendeu? Então, assim, compre carne de açougues de confiança. Então, depois que você comprou essa carne, você separa as porções, né, que você vai descongelar só o suficiente que o animal for comer. Você não pode descongelar e depois recongelar de novo, senão aí você tá fazendo tudo errado e entra a questão das bactérias, né? Então, assim, eu já chego, já divido, eu vou botar até uma foto aqui, ó, eu até fiz, assim, um picadão de carne aqui de boi. E aí eu faço isso, tanto com a carne de boi, carne de frango, você pode congelar coração, pé de galinha, você pode fazer isso com pescoço de peru, com pescoço de galinha. Então tem qualquer tipo de proteína, gente, animal, né, que vocês têm costume de ofertar para o seu animal, é só você passar por esse processo de congelamento. Então eu vou lá, divido as porções, só que aquilo que eu vou ofertar, não vou descongelar mais. Então eu divido as porções nos saquinhos, coloco ali no congelador e marco ali no mínimo 7, né, ou cerca de 10 a 15 dias ali, que fica super seguro, né. Quando eu for descongelar, gente, é a outra dica que eu tenho pra vocês. Quando você for descongelar, gente, você vai pegar aquela carne e vai colocar ela igual a gente faz pra gente, que é o correto. Você vai colocar ela embaixo da geladeira. Você não vai descongelar fora da geladeira, você não vai descongelar no sol à força, você não vai descongelar no micro-ondas à força. Você vai deixar aquela carne fazer o processo de descongelamento dela naturalmente dentro da geladeira, tá? Por exemplo, eu quero dar esse frango para os meus cães de manhã cedo. Então, à noite, né, você vai lá e vai colocar aquele pedaço de frango congelado na parte baixa ali da geladeira, onde, né, resfria menos, e aí ele vai se descongelar durante a madrugada. Eu quero dar essa carne de boi aqui para os meus cães à noite, né, na janta. Então, quando você já estiver mexendo ali com as coisas do seu almoço e tal, mexe na geladeira, você já vai lá, tira essa carne de boi e coloca na parte de baixo.
Deixe ela descongelar naturalmente, ele sem forçar, sem pôr no sol, sem fazer essas doideiras, porque isso causa proliferação de bactérias e aí vai dar errado, vai dar ruim, né? Então assim, o conhecimento, ele é tudo. Então, antes de você fazer alguma coisa, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que procurar um profissional que saiba te explicar, né? Que foi o que eu fiz. Eu não fui direto numa nutricionista, mas eu fui numa médica também que era muito capacitada, né? Que era essa neurologista que já fazia isso durante toda a vida dela. Ela tinha muito conhecimento sobre isso. É uma médica, né, gente? Então, assim, ela me explicou durante horas, né? Tudo que eu deveria fazer. Eu já tinha lido muito, eu já tinha pesquisado muito, ainda fiz isso muito e faço todos os dias, né? Então, assim, eu nunca tive problema, nunca, muito pelo contrário, o momento de comer aqui em casa virou uma alegria, uma festa. Eu notei, gente, que os pelos dos meninos estão crescendo muito rápido. Inclusive, né, como eu tenho muitos cães, eu acabo sempre dando uma parada nos pelos deles na máquina, porque fica mais fácil de eu dar manutenção neles, porque são muitos, gente, não é 1, 2, né? É 6 agora. Então, assim, quando tá muito peludo, aqueles pelinhos da perninha, dos bracinhos arrastando pelo chão, é muito mais difícil, embola muito mais rápido, então eu sempre tô lá dando uma paradinha com a máquina. Então eu notei, né, como eu tenho o costume de fazer isso, que os pelos estão aumentando de uma forma muito acelerada. Muito mais do que quando eu dava uma vitamina artificial, tipo um glicopan, tal. Então eu vi que a proteína natural acelerou o processo de crescimento do pelo. Então, se você tem cães em casa também e você não tá satisfeita ali, que ele não tá tão peludinho, tão ursinho quanto você gostaria, eu imagino que uma alimentação 100% natural feita, né, por um nutricionista pet, ou você já dar uma ração super premium, porque precisa, né, da ração super premium, gente. Não adianta comprar a ração de baixa proteína, não adianta comprar a ração vagabunda e dar pro seu animal achando que você vai ter um show lindo, peludo, maravilhoso, com pelo escandaloso, porque não vai acontecer. Esse tipo de cachorro, esse tipo de raça precisa de um alto teor de proteína para sustentar essa pelagem. Então, não adianta se enganar. Ah, mas essa porque essa aqui fulano diz que é boa. É super prêmio? Tem mais de 26% de proteína? Não, então não vai ficar o show que você queria, tá bom? Vai ficar um show todo murchinho, com aquele pelinho caindo toda hora, ralinho, pequenininho. Não vai ficar com os cachorros que você fica vendo na internet e fica apaixonado. Então, se você quer, né, um cachorro esteticamente bonito, capricha na saúde e na alimentação dele. E eu notei isso nos meus cães, gente. Eles realmente mudaram a pelagem. Esse subpelo, que é o que faz a pelagem deles serem todas pomposas, todas fofonas, eles estão crescendo com muita rapidez. Eu percebi também saciedade, né? É muito ruim ver os cães, por exemplo, comer e ficar com aquela sensação que parece que você vê que seu animal tá com fome toda hora. Eu notei que a alimentação de carnes naturais, né, parece que essas proteínas realmente dão uma sensação de sustentado neles. Então, eu não vejo mais os meus cães procurando, por exemplo, quando a gente tá comendo, a gente desesperadamente para ganhar alguma coisa. Então, eu notei que essa proteína também deu uma sustentada ali, uma segurada, né, até o horário, por exemplo, do almoço à janta, né, eu não vejo eles tão desesperados com fome, mesmo que eu dou uma ração boa. Às vezes eu ainda via, né, que a gente fazia um barulhinho de um saquinho plástico aqui e vinha todo mundo desesperado. Então hoje eu notei que eles vêm, mas não vêm correndo, não vêm com aquele interesse exacerbado. É tipo assim, deixa eu ver se é do meu interesse. Se for, eu como, se não for, nem tô querendo. Tipo isso, sabe? Então eu achei que foi muito bom nesse aspecto, pelos fortes, bonitos e saudáveis. Eu senti também essa questão, né, deles se sentirem mais nutridos, mais sustentados, né? E deixa eu ver o que mais que eu poderia agregar pra vocês. Preço. Vamos falar de preço, né? Porque eu tinha um preconceito muito grande em relação a isso, que eu pensava, gente, a gente tá mal dando conta de comer carne. Eu não vou conseguir manter carne para cachorro, né? Então eu também tinha esse pensamento, imagino que alguns de vocês que estão me acompanhando também possa ter. Tá, é caro, Mari? Não. Se você for ver bem que às vezes a gente compra, por exemplo, um pacote de bifinho, R$15. Com R$15 eu compro meio quilo de carne moída. Meio quilo de carne moída, você tem noção de quantas vezes eu consigo oferecer isso misturado na ração pro meu cachorro? E olha que eu tenho 6. E para vocês que geralmente tem 1, tem 2, tem no máximo 3. Imagina quanto que isso vai durar, né? Gente, tem cidades do interior, né, que ainda é muito mais fácil, né, para você comprar esses miúdos, por exemplo, né? Eu morei em Paracatu, Minas Gerais, foi uma das melhores fases
pra mim e pros meus cães. Lá eu ia, né, em açougues, né, que tinha um matador, e eu comprava um coração de boi, que é aquele trem cavalo gigante ali, que geralmente tem uns 2 quilos, 2 quilos e pouco. Eu pagava na unidade, eu não pagava por quilo, eu pagava na unidade. R$4, R$5, num baita de um bitelo de um coraçãozão. Aquilo ali, depois que você tira a gordura, só que você tem que tirar ali no começo do coração a gordura. Quando você pica aquilo ali em cubinhos, eu fazia várias porções pra misturar. O rins bovino era R$2. R$2. Um rim inteiro era R$2. Então, quem mora no interior ainda tem essa praticidade de ainda conseguir comprar algumas coisas mais baratas que a gente que tá aqui na cidade grande não consegue. Hoje, aqui na cidade grande, né, na capital onde eu moro, se eu quiser comprar um coração de boi, por exemplo, né, eu vou ter que pagar R$13 o quilo. Nem a unidade, igual eu pagava no interior, né, R$4, R$5. Eu tenho que pagar por quilo R$13, igual eu falei pra vocês. Um coração de boi geralmente é 2,5 kg. Então, assim, hoje não vale mais a pena pra mim dar alguns tipos de miúdo, porque aqui, numa cidade grande, eles exploram o valor do miúdo. O que no interior, pra mim, era bênção. Interior, tem muito ovo caipira, né? Tem muita gente que cria galinha em casa, tem muita gente, né, que tem galinha no quintal. Então, assim, já é uma economia maravilhosa e um produto realmente de qualidade. Que esses ovos brancos, gente, que a gente vê hoje, é nojento, sério. Eu não consumo, eu não consigo. Então, assim, até pra dar pra eles, sabe? Com muito hormônio, sabe? Com muita porcaria infiltrada. Você vê que o ovo não tem cheiro, o ovo não tem gosto. A gema nem é amarela mais, eu nem sei discriminar que cor que é aquele. E a clara é tipo uma água hoje. Você não tem aquela textura, sabe? De clara de antigamente. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto de dar. Então, todas as vezes que eu consigo comprar um ovo e um caipira, é o que eu gosto de ofertar pra eles. E que no interior também é muito mais fácil de achar, né, gente, do que aqui. Outra coisa, né, que eu poderia dar de dica pra vocês, né, é que quando vocês forem comprar, né, frangos, né, principalmente, quando você chega assim no açougue, no supermercado, que você vê aquele monte de frango exposto em pedaços picados, e que eles estão tipo naquela temperatura só resfriadinha ali, eu prefiro não comprar, tá, gente? Eu acho muito arriscado, porque o frango, né, eu vejo que ele perde, ele baba, assim, ele começa a perder com muita facilidade. Então, o que eu faço pra evitar comprar aquele ali que eu não sei se tá muito tempo, tá ali, todo mundo manipulando com a mão, aquela coisa toda. Então, assim, não gosto de comprar frango dessa forma. Eu gosto de comprar o frango que já esteja congelado, tá? Então, existe dessas marcas, né, esses filezinhos, tá lá, filezinho sassami, filezinhos congelados. Então, quando eu vou fazer o frango, eu gosto de comprar dessa forma. Recentemente, meu marido até comprou uns filés, só que estavam muito frescos, tinham acabado de ser colocados no balcão, né, de um açougue que é muito respeitado aqui na minha cidade. A gente só compra carne lá, então ele tinha acabado de colocar. Você via que o cheiro, a textura, a cor, tava muito novinho. Então, meu marido já aproveitou e comprou pra mim uns 2 quilos desse peito sem osso, e se eu não me engano ele pagou uns R$30. Se você for olhar, imagina o tanto de picadinho de frango, quantos, né, embalagens de porções que eu consegui fazer para tantos meninos, enquanto, por exemplo, um pacote de snack, né, vamos botar aí de umas 300 gramas, 350, que nem é muito, e daquela, né, porcaria 100% artificial, cheia de corante, de tudo, custa mais ou menos isso. E aí? Eu não tô gastando a mais com o meu cachorro. Se eu for fazer na ponta do lápis, eu estou simplesmente substituindo o dinheiro que eu compraria uma coisa ruim para comprar uma coisa boa. Eu penso assim, né? Porque a gente às vezes, né, vai no supermercado, vê lá um trequinho, né, pra cachorro, você vem atrás, você vai às vezes consultar seu cachorro, passa lá de frente aquele monte de stand lá, e você vai lá e pega um ossinho, pega um negocinho pra ele brincar, pra ele comer. Então, assim, eu passei a substituir, eu não tô gastando a mais, eu passei a substituir algumas besteiras que eu comprava pra dar coisa legal, igual sachêzinho, né? Se eu for levar em consideração esses sachêzinhos prontos, embaladinhos, né, que você compra dessas marcas aí, né, que é aquela coisa, né, com aquela textura pegajosa, com aqueles pedacinhos, sei lá o que é aquilo, com um cheiro muito forte, meus cachorros geralmente não gostam. Se eu, né, fosse comprar sachêzinhos daquilo pra todo mundo, e em vez de eu pegar esse dinheiro, eu converter ele numa carne natural, eu tô gastando mais? Eu tô perdendo? Não, gente, eu tô ganhando. Então, assim, eu não alterei, né, o bolso da gente financeiramente, eu só substituí
algo ruim que eu dava para algo bom. Ah, então, Mari, não fica caro da alimentação natural pro pet? Não. Não é porque eu não estou tirando dinheiro, por exemplo, do meu bolso para faltar para alguma coisa importante para comprar carne para cachorro, né? Como muitas pessoas falam. Eu estou substituindo algumas coisas de uma alimentação ruim que eu dava, de um petisco ruim, sem qualidade, né? De um bifinho, de um ossinho, né? Porcaria que eu tava dando para dar um alimento natural. Eu só substituí do ruim pro bom. Só isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá, gente? Não faça nada se não tiver segurança. Não faça nada se não tiver conhecimento. Procure a ajuda dos profissionais, tá, gente? Internet, ela é um caminho, né? Mas ela não é a instrução, né? Então, você precisa de um profissional, tanto que mesmo lendo e tendo um básico de conhecimento que eu tinha, eu nunca me arrisquei até que eu ficasse 3 horas sentada conversando com uma médica sobre isso, para mim realmente me sentir segura no que eu estava fazendo em relação à alimentação natural. Então, hoje eu tô tranquila, eu tô segura, né, que eu tô no caminho certo. No dia eu troquei várias mensagens com ela, né, pesamos a carne, pesamos a ração juntas, via o WhatsApp conversando, sabe, o que eu podia fazer para balancear, porque tudo em excesso também faz mal. Então eu queria dar qualidade de vida para eles, eu não queria entupir eles, né, de uma alimentação que fosse também fazer mal de alguma forma para eles. Então a gente fez tudo conversado, tudo pensado, né? Então se você não tem esse auxílio, né, de um veterinário assim para te bater esse papo, procure realmente, né? Tem consultas, né, que são online. Então se na sua cidade não tem um nutricionista pet, você pode procurar, porque existe vários, eu sigo vários no Instagram que eles fazem essa interconsulta, né, via vídeo, né? Então você vai lá, ele te manda o link, você paga a consulta, vocês entram e se falam, né? Conversam sobre isso. Então, assim, existem várias formas, né, de você fazer isso com segurança e dar qualidade de vida, sabor e muita alegria pro seu pet, tá bom? Beijo, segue a gente no Família Vieira Show. Praticamente todos os dias eu posto tudo sobre a vida dos meninos, todas as novidades, tudo sobre alimentação, tudo sobre socialização, tudo sobre comportamento, tudo sobre a nossa vida lá, tá bom? Beijos, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!